Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? Vamos lá, não sei se vocês perceberam, né? Mas a minha tatuagem nova. Tem uns vídeos aí que eu tô com uma outra e eu não gostei muito, aí eu montei essa, doeu bastante, inclusive. Preciso até fazer uns reparos, mas ela tá aqui, que vai acompanhar a gente aí nos vídeos do nosso canal, né? No Bora Construir. Vamos lá, então. Nesse exercício, eu quero que a gente construa um losango. Quero lembrá-los aí que o losango é um quadrilátero que tem todos os lados de mesma medida. Então, por exemplo, um quadrado é um losango, porque um quadrado tem todos os lados de mesma medida. Todavia, nem todo quadrado, nem todo losango é um quadrado, né? Porque o quadrado tem uma coisa a mais. O quadrado precisa ter necessariamente todos os ângulos aqui medindo 90 graus. No caso do losango, não, né? Então, os ângulos não têm a mesma medida necessariamente. E aí, eu te falo da medida das diagonais. Falo que uma diagonal mede 5,85 e outra diagonal mede 7,2, né? Quero lembrar aí que as diagonais, por definição, são segmentos formados por vértices não consecutivos do polígono, né? E talvez você saiba intuitivamente o que é uma diagonal, mas a definição formal é essa. Então, esses dois vértices aqui são consecutivos, logo não vão formar uma diagonal. Agora, o E e o A não são consecutivos, logo formam uma diagonal. Vou focar primeiro na construção do polígono e aí depois a gente vê aí pro restante, tudo bem? E aí aqui eu vou começar, como vocês sabem que eu adoro, com uma reta de qualquer representada aí, de qualquer medida, para que a gente tenha espaço para construir. Fiz aqui. Tudo bem? Então, fiz aqui. Eu vou marcar um ponto para começar, então eu vou começar aqui com P. E aí, você sabe que quando eu vou escrever, eu gosto de escrever com a 0,7, de construir com a 0,5 e a 0,3. Tenho aqui, né? Então, eu preciso de um segmento que tem 5,95. Note que a minha régua não tem, né, 5,85, porque ela só vai para uma casa decimal. Então, eu preciso fazer essa construção. Tem alguns modos aí, então, por exemplo, eu posso dobrar esse 5,85, porque aí vai ter na minha régua, se não me engano, vai ser 11,7. Eu vou fazer isso, na verdade. Eu vou marcar aqui 11,7. Pronto, marquei aqui. E aí, eu sei que se eu construir a mediatriz de 11,7, eu consigo encontrar o ponto médio, né? Porque a mediatriz determina aí também o ponto médio de um segmento. Então, aí a metade de 11,7 é 5,85, se eu não estiver me equivocado. Tá certo, né? 5,5, é. Então, eu vou construir a mediatriz desse segmento aqui. Vou abrir um pouco mais o meu compasso, fazer um traçado para cima, para baixo, bem levinho assim. E aí, note que eu não preciso da reta inteira, eu só preciso do ponto médio. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui esse ponto. E esse ponto é o que eu vou chamar de ponto R, né? Então, ele é um vértice do nosso losango, né? Então, vocês sabem, minha borracha aqui precisa dar uma limpada, né? Mas vocês sabem que eu gosto de apagar o excesso aí pra deixar bem bonitinho. Beleza, fiz aqui. O losango, então, eu sei que todos os lados terão a mesma medida. Coloquei aspas aqui, uma aspa em todos os lados. E tem uma propriedade aí bastante importante pra gente quando a gente pensa em losango, que também, obviamente, vai se estender para o quadrado, é que as diagonais, elas são perpendiculares entre si. Então, elas vão formar 90 graus entre si. E elas se encontram em seu respectivo ponto médio. Então, aqui, por exemplo, se tudo mede 7,2, aqui eu vou ter 3,6 e 3,6. Se aqui eu tenho 5,85, eu vou ter a metade disso para cá e a metade disso para cá. E aí é perpendicular também, né? O que que te lembra? Que construção te lembra que é perpendicular a um segmento e que divide ele em duas partes de mesma medida? Mediatriz, certo? Essas são as propriedades da mediatriz. Então, eu vou vir aqui de PR e vou construir uma segunda mediatriz. Bem tranquilo. Só que agora, eu não quero só o ponto médio, né? Eu quero a mediatriz em si para encontrar esses outros pontos. Então, eu vou vir aqui com a minha lapiseira 0,5 e vou traçar aqui essa mediatriz. Certo? Pronto. Concorda comigo que o ponto A e o ponto E estão aqui em algum lugar? Em qual lugar? Exatamente a 3,6 centímetros desse ponto, que é o ponto médio de PR. Então, eu vou vir aqui no cantinho, bem de boas, marcar 3,6.
E aí, com essa medida, eu vou transportar daqui e vou encontrar onde está o meu ponto A, onde está o meu ponto R. O meu ponto E, quer dizer. Ih, acho que minha lapiseira acabou a ponta. Então, vou ter que ficar usando a 0,5, não tem problema. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho E, né? Tenho E. Então, eu acabei já de encontrar o meu losango, porque eu só tenho todos os vértices, basta traçar aqui esses segmentos. Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer de caneta para vocês visualizarem melhor, para não ficar tão poluído, mas a minha caneta, ela é 0,5, tá? Não é uma caneta qualquer também, que é aí que ajuda a gente a manter a precisão. A mesma da minha lapiseira, tá? Então, aqui, ela tá acabando, inclusive. Olha só, como que eu vou corrigir a prova dos meus alunos se minha caneta acaba? Ficou mais ou menos, desculpa. Então, eu acabei de fazer a primeira etapa, construir aqui o losango. Agora, eu preciso fazer o restante, que é determine todos os pontos que equidistam de P, E e R. Ou seja, eu preciso encontrar um ponto que está à mesma distância desses 3 pontos ao mesmo tempo. E aí, aqui, ó, pensa comigo. Eu consigo determinar todos os pontos que estão à mesma distância de P e E? Consigo, né? Então, a construção aqui vai ser a MDTZ de PE. Essa construção eu determino todos os pontos que estão à mesma distância de P e E. Eu consigo determinar todos os pontos que estão à mesma distância, por exemplo, de P e R, né? P e R, consigo. Fazendo a mediatriz. Eu consigo encontrar todos os pontos que estão à mesma distância de E e R? Sim. Construindo aqui uma outra mediatriz, certo? Então, aqui eu faria 3 mediatrizes, por exemplo. Mas o que eu quero é um ponto que satisfaça essas 3 condições ao mesmo tempo. Ou seja, esse ponto precisa estar nessa mediatriz, precisa estar nessa e também precisa estar nessa. Como que eu determino todos os pontos que vão satisfazer essas condições? Eu vou determinar, então, a intersecção entre esses 3 objetos. A intersecção entre esses 3 objetos, ela vai me resultar em um ponto que aqui eu chamei, por exemplo, de ponto Y. E esse ponto Y vai estar à mesma distância desses 3 pontos. E aí, faz sentido? Então, aqui, por exemplo, ó, a mediatriz de PR eu já tenho, eu já construí. Eu vou construir, então, por exemplo, a mediatriz de PE. Então, eu vou vir aqui, e aí poderia ser de R também. Vou vir aqui e vou construir essa mediatriz. Vou abrir um pouco mais para ficar fora do polígono. Então, eu vou vir aqui. Nem precisaria fazer a mediatriz inteira, tá? Eu vou fazer só porque eu tô explicando aqui para vocês. Fiz aqui a mediatriz. Olha, você concorda comigo que todos os pontos que estão nessa mediatriz estão à mesma distância de P e R? Sim, por definição, certo? Todos os pontos que estão nessa mediatriz aqui estão à mesma distância de P e R ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu tenho de P e E, aqui eu tenho de P e R. Então, concorda comigo que os pontos que estão nas duas, que no caso aqui é esse ponto aqui, necessariamente está à mesma distância dos 3 pontos ao mesmo tempo? Eu posso até construir essa outra mediatriz. Ah, aqui era para ser PR, né? Eu posso, quer dizer, RI. Eu posso até construir essa mediatriz de ER, essa daqui eu posso, mas ela vai passar pelo mesmo ponto. Então, eu não preciso, eu não vou me dar um trabalho desnecessário, eu odeio ter trabalho. Então, aqui a gente já resolveu o problema. A solução desse problema, então, aqui é o ponto Y. Lembra que a solução aí é sempre a última informação, né? Então, o losango é como se ele tivesse sido um caminho para você, de fato, resolver o problema e encontrar aqui esse ponto Y. E aí, galera? Como vocês estão se sentindo? É um exercício aí bastante rico. Lembra a construção de losango, lembra a construção aí de números com 2 casas decimais terminadas em 5, lembra aí a ideia de mediatriz, equiditar de 3 pontos. Então, é um exercício aí que verifica aí vários conhecimentos e várias habilidades de construção, né? De qualquer modo, qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo, se inscreve para dar aquela moral, pelo amor de Deus. E é isso aí, galera. Não se esqueça sempre, bora construir?